Olá, eu sou o Beron e você está assistindo a coluna Consciência Prânica e o tema de hoje é um tema bem intrigante, que é o veganismo e a relação dele com o sexo. Aparentemente, não tem conexão nenhuma. Qual a ligação de uma conduta de justiça, uma conduta de libertação animal com sexo? Então, é importante a gente perceber que o alimento que a gente coloca dentro do nosso corpo, ele tem estreita relação com aquilo que a gente pensa. Ele tem estreita relação com os nossos impulsos. Então, se eu me alimento, por exemplo, de dor, sofrimento, medo, tristeza e violência, eu estou ligando a partes do meu ser mais sutil que promovem esse tipo de sentimento. No caso, é a parte do nosso ser que promove a sobrevivência, ou seja, são os nossos chakras básicos. E dentro desse campo de sobrevivência existe um item chamado procriação. E a procriação no ser humano e nos animais é sexuada. Então, a gente, assim como os golfinhos, a gente tem o desejo sexual. A exacerbação desse desejo, né, faz com que a gente comece a perder energia e a gente vá buscando cada vez mais o ato sexual. Como é que acontece isso? Eu começo a me nutrir desse desejo, a minha mente começa a fantasiar coisas relacionadas a isso. Eu me entupo de elementos químicos relacionados à sexualidade e a natureza do meu corpo é manter-se em equilíbrio. Então, aquilo que está em excesso, o meu corpo quer eliminar. E assim, por exemplo, eu superproduzo sêmen. E não é tão simples assim ir ali no banheiro e fazer xixi e tá resolvido. Não, existe toda uma estratégia biológica para que eu elimine esse sêmen. Então, um dos compostos dessa estratégia é a fantasia sexual. Então eu vou criar um desejo psíquico para que eu vá, me encontre e entre em equilíbrio com a química do meu corpo. Só que eu estou o tempo todo aumentando a química sexual, então eu vou alimentando cada vez mais as fantasias sexuais, até o ponto que a minha relação vida real, a minha parceira, o meu parceiro, não condizem, ou seja, não alcançam tudo o que eu já criei no meu campo psíquico. Então, eu não tenho aquele harém na minha vida real. E eu começo a direcionar a minha vida para a conquista ou para a realização das minhas fantasias sexuais. Como esses elementos, né, que estão promovendo esse crescimento desses elementos sexuais dentro de mim, eles também vêm impregnados de sofrimento, de violência. Às vezes as pessoas começam a ter um comportamento e fantasiar situações que envolvam violência, que envolva sangue, começa a ter gosto por isso. Então, a nossa relação de eliminar os produtos de origem animal tem também uma consequência no nosso comportamento. Isso não significa que eu vou deixar de ter desejo sexual, né? Mas de uma forma mais sadia e inclusive com muito mais potência, porque existe esse karma, né? Que é a pessoa que às vezes tem essa exacerbação do desejo sexual, ela perde a potência. Então ela cria um monte de coisa e quando ela está na realidade, ela não consegue experimentar tudo aquilo. Ao contrário dessa experiência de você estar alinhado com a sua natureza, onde você goza, você usufrui
desse prazer que existe de uma forma muito mais longa, muito mais também sensorial, né? E que de alguma forma também vai ter seu proveito espiritual, seu proveito emocional em relação ao compartilhar também. Então a gente sai um pouco do instinto e entra nessa parte que é característica do ser humano, que é a consciência. Então a gente vai estar usando a energia sexual num proveito consciente. É isso. Se você gostou da nossa conversa, a gente vai continuar conversando em outros capítulos. A gente então se vê num próximo vídeo, tá bom? Continue comentando. Até lá!